Nada mais, nada menos que um vídeo desgraça, rapaziada, a nós. É o canal secundário do Léo Muriel. Ah, Léozinho, não sei quem é Léo Muriel. É o canal, sei lá, o Léo Muriel tem uns 500 canal também, não posso falar nada não. Mas é um vídeo desgraça. Sim, Kai-Ninja. O iceberg de casos criminais não resolvido. Vixe, Maria, deu me levar Maria 3 vezes. A tecnologia está cada vez mais avançada. Carros que andam sozinhos, inteligências artificiais tão avançadas que até mesmo cantam. Porém, mesmo com tanta tecnologia, até hoje não conseguimos resolver alguns casos e mistérios. Não é meu serviço, não é meu trabalho. E se nos dias de hoje, é o pastor. Com tantos recursos ainda não conseguimos, imagine há alguns anos atrás. Sejam todos bem-vindos ao iceberg de casos criminais não solucionados. Eu tenho medo de caso solucionado. Esse é um iceberg bem longo, então não dá pra falar detalhadamente. Foi o mordomo? Tem certeza, Kai-Ninja? Sobre cada tópico, senão o vídeo teria 10 horas. Mas ainda assim, é um vídeo bem detalhado. Não, você se propôs, traga. E bem produzido, que eu demorei muito tempo pra fazer. Então, me orgulho muito do resultado dele. Então, com medo aí, rapaziada. Uma pipoquinha e vem comigo. Uma piroquinha? Essa música não tem medo dessa música. Ele tá até com a voz do iceberg bizarro. Pois é, do vídeo desgraça, né? E na primeira camada, Jack, o estripador. É verdade, né, mano? Ninguém nunca solucionou isso, não. Esse é o apelido dado a um assassino. Isso aí não existe, não, mano. Isso aí é um anime, mano. Léo Muriel é burro demais, mano. Como é que pode, mano? É um anime, bicho burro. Ele apareceu lá, boy. Assassino em série não identificado que aterrorizou o distrito de Whitechapel em Londres. Os assassinatos ocorreram principalmente em 1888. Embora haja debates... Matou o Hércules. Então, eu vi isso aí. Ele matou o Hércules, mano. Como é que não é solucionável? Eu vi a história dele todinha, mas ele tem um cabelo branco, o bigode dele fica cantando música lá. London Bridges Falling Down. Não é esse? Oxi. Como é que... Aí, ó. Nem é esse aí, não quer esse da foto? Total das suas atividades, os assassinatos... Deu até rap, pois é, como é que... Os atribuídos a Jack geralmente incluem 5 mulheres. Eu tenho uma teoria de quem ele é. Diga aí a sua teoria aí. As vítimas geralmente eram mulheres que trabalhavam como prostitutas e viviam em condições difíceis. Oxi, rapaziada, a mãe de você, não tô brincando, faz essa piada não, eu tô sana. Na área de Whitechapel. Os assassinatos eram caracterizados por uma extrema violência, com as vítimas sendo esfaqueadas, mutiladas e algumas tiveram até mesmo seus órgãos internos retirados. E isso levou à suspeita de que Jack tinha algum tipo de conhecimento anatômico ou cirúrgico. O assassino ganhou notoriedade devido às cartas que supostamente enviou à imprensa. Mas, até hoje, ninguém sabe a verdadeira identidade de Jack. Pega. O menino na caixa. E 25 de fevereiro de 1957, um jovem encontrou uma caixa de papelão abandonada na zona rural de Fox Chase, na Filadélfia. Ao abrir a caixa, ele descobriu o corpo nu e espancado de um menino. A Maria deu meio leve. 24 e 6 anos de idade. O menino tinha sido severamente agredido e estava em avançado estado de decomposição. Esses casos aí, normalmente, é questão de os pais quem faz, mano. Não havia nenhum sinal de violência sexual e a causa da morte foi listada como traumatismo craniano. O caso recebeu... Ele caiu sozinho e morreu. Uma grande atenção da mídia, mas apesar... Ah, pô, 53? Dos esforços das autoridades e da comunidade para identificar o menino e encontrar o responsável por seu assassinato, o caso permaneceu sem solução. E nenhum parente ou pessoa conhecida reclamou o corpo. Aí, ó. Aí, provavelmente foi a família mesmo, boy. Que leva as pessoas a acreditarem que provavelmente foi algum dos seus familiares. Óbvio, foi o que eu falei, não foi minha teoria no início, né? O Assassino do Zodíaco. Isso aqui é bizarro. Eu assisti o filme dele essa semana. Essa semana? Não, que essa semana, pô. Assisti mês passado. Mês passado, que comparação da peste. Eu já tinha visto esse caso. Mas eu vi recentemente de novo. Um serial killer mano. Que aterrorizou a região da Bahia de São... Na Bahia? Ei, isso aqui é mentira. É mentira, isso aqui não foi na Bahia não, rapaziada. Não foi na Bahia não, é mentira.
É mentira, o Léo Muriel tá com mentira aqui, rapaziada. Francisco, nos Estados Unidos, durante o final da década de 1960. O criminoso ficou conhecido pelo nome Zodíaco devido às mensagens criptografadas que enviava para jornais locais contendo símbolos do Zodíaco. O assassino é responsável por pelo menos 5 assassinatos confirmados, mas, segundo ele, disse ter cometido muito mais. Os ataques ocorreram entre dezembro de É porque ele começou a falar que ele matou algumas pessoas, tá ligado? Mas, tipo, só pra enriquecer como é que fala? A fama dele de assassino, tá ligado? Mas a galera falava que não foi ele, não. 1900. Mas é bizarro, ele falava, ó. Eu matei tal pessoa, viu? Os caras matou, não é mentira dele, rapaziada. É mentira, ó. É mentira, não acredito, não é mentira. 1968 e outubro de 1969. As vítimas foram atacadas em locais isolados, como estacionamentos ou áreas remotas. Suas vítimas variavam, mas muitas das vezes envolvia abordagens de casais em seus carros. O Zodíaco usava uma máscara e ameaçava suas vítimas com uma arma de fogo antes de atacá-las. Além dos assassinatos, o Zodíaco também enviava cartas para jornais e emissoras de televisão. Ele matava e ele falava, ei, Barão, fui eu, viu? Foi eu. Chegou no momento que ele tava tipo, rapaziada, olha, ninguém sai a partir das 9 horas da noite. Ninguém não saia não, porque se eu pegar no meio da rua eu vou matar, viu? Aí a galera ficava com medo de ficar dentro de casa. Contendo algumas mensagens criptografadas. E ele ainda ele ficava mandando pros repórteres, tá ligado? Rapaziada, matei, viu? Foi eu, viu? Foi eu, viu? Ele desafiava a polícia e alegava que se as mensagens fossem decifradas, revelariam a sua identidade. Algumas das suas cartas também continham detalhes sobre os seus assassinatos, que não foram divulgados publicamente. E apesar dos esforços da polícia e da Só lava ele na porrada, mas ele aparecia com a arma, bicho. O bicho era desgraçado. intensa Teve um casal que ele chegou e abordou, tá ligado? Ele já chegou com a arma já. Aí falou que é só roubar, amarrou os dois, pegou um furador de gelo. cobertura da mídia, o assassino do Zodíaco nunca foi encontrado ou preso. A bicha era desgraçado, mano. Há várias teorias e suspeitas sobre a identidade do criminoso, mas nenhuma delas foi realmente confirmada. Não sei se é esse caso aqui. Acho que é o Muriel vai falar agora. O caso continua sendo um dos mais famosos e intrigantes da história criminal americana. Tem um repórter, acho que era que tava escrevendo um livro sobre esse caso, tá ligado? E tipo, mesmo quando as investigações já tinham parado, ele continuou a fazer as próprias investigações e ele chegou num cara que ele era suspeito, tá ligado? Ele já tinha sido suspeito da polícia, mas ele foi liberado. Ele foi, ele não é o suspeito mais não. Mas ele chegou a ficar cara a cara com esse cara e meio que ele tem certeza que foi aquele cara, tá ligado? Mas não tem provas que envolva ele, que tipo, diretamente. Então não tem como prender ele. Mas o repórter disse que realmente chegou nele, e tanto que tem até uma palavra que ele falou pro repórter que entregava que era ele. Acho que esse trabalho da foto aqui. Muitos detetives amadores e entusiastas continuam a estudá-la na esperança de resolver o mistério. Black Dahlia. Black Dahlia se refere ao brutal assassinato de Elizabeth Church, uma jovem aspirante à atriz. O caso ficou famoso Esse aqui eu não conheço, não. por sua natureza extremamente violenta e pelo mistério em torno das circunstâncias em que o seu corpo foi encontrado. Ela foi encontrada na região de Leimert Park, em Los Angeles, porém o seu corpo estava cortado ao meio, e a forma como foi mutilado levou a especulações sobre a possibilidade de um cirurgião ou alguém com conhecimento anatômico estar envolvido no crime. O corpo dela foi cortado de maneira bem simétrica, dando a impressão de que o assassino queria dar uma estética ao seu crime. O cara cortou a mulher com a régua, mano. As teorias foram propostas ao longo dos anos, Já envolvendo possíveis suspeitos e motivos para o crime, mas o assassinato de Elizabeth Church permanece oficialmente não resolvido. A Mulher das Dunas. Esse caso eu assisti esse filme, hein? Ei, Duna 2, rapaziada. É bom, um é ruim. Achei bem louco e me fez pensar que alguns desses casos dessa lista podem sim ainda ser solucionados. Em julho de 1974, o corpo não identificado de uma mulher foi encontrada no Nordeste. É muito... Aqui no Ceará é muito
triste ver casos não resolvidos. Boy, a maioria dos casos são não resolvidos, pô. De Cape Cod, Massachusetts, nos Estados Unidos. A mulher foi descoberta por um pescador e o seu filho. Seu corpo estava parcialmente enterrado na areia. Ela foi brutalmente assassinada e a sua identidade permanecia desconhecida até os dias de hoje. Além do assassinato em si, o caso é notável por algumas peculiaridades. A mulher tinha entre 25 e 49 anos. A mulher tinha entre 8 anos de idade e 100, rapaziada. Nice, aí sim, porra, foi muito... Os avermelhados e tinha aproximadamente 1,70 de altura. Ela foi encontrada sem suas mãos e seus dentes, que possivelmente removeram para dificultar ainda mais a sua porque a galera faz pela arcade dentária, né? Identificação. A falta de identificação da vítima e a ausência de pistas significativas dificultaram a resolução do caso. E essa aqui foram algumas representações dela criadas entre 1979 e 2006. Ela parecia um indígena, né? Uma indígena nativa americana. Durante essa pesquisa, eu descobri que conseguiram identificar ela esse ano. E o mais louco é que isso aconteceu após 48 anos, 3 meses e 5 dias. Armaram em quantas horas? Ela se chamava Ruth Mary Terry e o seu marido, Guy Moldavin, foi oficialmente nomeado como seu assassino. Tá porra aí! Assassinatos com machado de Villisca. Esse caso ocorreu entre a noite de 9 de junho de 1912 e a madrugada de 10 Rapaz, a maioria desses casos que a mulher vai morrer é o marido quem mata. de junho de 1912, na cidade de Villisca, em Iowa, Estados Unidos. 6 membros da família Murray e 2 convidados foram encontrados espancados na residência Murray. E todas as 8 vítimas, incluindo 6 É porque era tudo criança, né? crianças, tiveram ferimentos graves na cabeça causado por um machado. Uma longa investigação rendeu vários suspeitos, porém O filme mais velho, né? nada concreto e até hoje não sabem o que aconteceu Foi naquele não. lugar. Ele ficou por isso mesmo. Ele traduz de vez em quando, não traduz, é? O Ashman de Nova Orleans. O Axemã. Oxe, o Parangolé do nada. Do nada, Parangolé, que é o Rebolation. Foi um serial killer americano não identificado O Homem Axé. ativo em Nova Orleans e comunidades vizinhas, de maio de 1918 a outubro de 1919. Relatos da imprensa mencionaram alguns Ficou com preguiça de editar, botou a cara dele. casos semelhantes em 1911, mas os pesquisadores não conseguiram associar com o mesmo caso. As vítimas geralmente eram atacadas com um machado e muitas das vezes pertenciam às próprias vítimas. A maioria das vítimas do Axman era imigrantes italianos ou ítalo-americanos, levando muitos a acreditar que esse era o motivo dos crimes. Muitos meios de comunicação sensacionalizaram esse aspecto dos crimes, sugerindo até o envolvimento da máfia, apesar da falta de provas. Alguns analistas criminais sugeriram que os assassinatos estavam relacionados a relações sexuais e que o assassino talvez fosse um sádico que buscava especificamente vítimas do sexo feminino. D.B. Cooper é um homem não identificado Isso aqui eu já ouvi falar desse. que sequestrou o voo 305 da Northwest Orient Airlines no espaço aéreo dos Estados Unidos em 24 de novembro de Que bizarro, acaba de sequestrar um avião em pleno voo. 1971. Mano, tem algum serial killer homossexual? Não vou dizer todos, mas quase todos. Durante um voo de Portland para Washington, o sequestrador disse a uma comissário de bordo que estava armado com uma bomba e ele exigiu $200 mil em resgate e solicitou 4 paraquedas ao pousar em Seattle. E depois de liberar os passageiros, Esqueceu do Jeffrey Dahmer, que fizeram uma série dele.
que a galera ficou até romantizando ele e os caras na Netflix. Em Seattle, o sequestrador instruiu a tripulação a reabastecer a aeronave e iniciar um segundo voo para a cidade do México, com uma parada de reabastecimento em Nevada, cerca de 30 minutos Tem 3 filmes, se eu não me engano. depois de decolar de Seattle. O sequestrador abriu a porta traseira da aeronave, acionou as escadas e pulou de paraquedas durante a noite sobre o sudeste de Washington. Ele nunca mais foi encontrado ou identificado. Oxi. O assassinato de Big e Tupac. Em meados da década de 1990, Não, ninguém nunca achou não o culpado de Tupac, da morte de Tupac, não. existia uma rivalidade no hip hop entre a costa leste e oeste dos Estados Unidos. Os principais dessa rivalidade era Big da costa leste Não, aí tem os que não foram pegos, né, Kai Ninja? e Tupac da E tem os que também foram pegos e tá vivo. costa oeste. A rivalidade terminou após ambos serem assassinados em tiroteios. O que se sabe até hoje é que teve envolvimento de gangues, mas não existe nenhum culpado definitivo até hoje, apenas suspeitas. Ah, bom. O assassinato de John Bennett Ramsey. Aí eu Nascida não sei em não. 6 de agosto de 1990, John Bennett foi uma rainha da beleza infantil americana que foi morta aos 6 anos de idade na casa de sua família Maria viveu nada, a menina. em Boulder, no Colorado. E o que é mais estranho desse caso é que uma longa nota de resgate escrita à mão solicitando uma quantidade exata em dinheiro que o pai dela havia recebido recentemente em um bônus no trabalho. Ah, O seu Maria. pai John encontrou Aí, ó, é por isso que não é bom. Ah, tirei o dinheiro, vou falar pra todo mundo que eu tirei o dinheiro. Ah, vem. Quer que daí, mano? Vai, espalha aí, pô, divulgue. Divulgue que você tem dinheiro, mano. seu corpo E o pai mandou matar, bicho burro. Como é que o cara vai mandar matar pra ele entregar o dinheiro dele mesmo, animal? no porão depois de 7 horas desaparecida. Ela havia sofrido uma fratura no crânio por uma pancada na cabeça e havia sido estrangulada. O caso permanece em aberto até hoje e sem nenhum suspeito. Julgamento dos assassinatos de O.J. Simpson. O.J. Simpson, um ex-jogador, radialista e ator da National Football League. Ele Sempre vejo a galera falando isso daqui. Ah, mas rodar Twitch é pouco. A galera vai matar pra roubar R$150 é foda. Ei, Barão, aí! Sempre vejo falando sobre isso daqui na televisão, a galera faz referência, mas eu nunca entendi. Vou ver agora. foi julgado e absolvido pelos assassinatos de sua esposa Eita! Nicole Brown Simpson e o seu amigo Ronald Goodman. Os dois foram mortos à facada do lado de fora do condomínio de Brown, em Los Angeles, na noite de 12 de junho de 1994. E ele foi absolvido por quê? O julgamento durou 11 meses. Na época, estava acontecendo muitas questões raciais e os júris acabaram absolvendo Simpson de ambos as acusações de Ixi, faz júri público, né? assassinato. Porém, em 3 de outubro do mesmo ano, após interrogatório por detetives da polícia, Simpson foi formalmente acusado pelos assassinatos em 11 de julho. Oxente, pode? Depois que os investigadores encontraram uma luva manchada de sangue em sua propriedade. Simpson se recusou a se entregar, então houve uma perseguição policial que foi transmitida pela TV. E por que esse caso tá nessa lista? Porque até hoje há quem acredite que Simpson realmente foi injustiçado, mas eu sinceramente acho que não. Mas achar por achar, foda-se. Assassinatos de Hinterkaifeck ocorreram na noite O Calba tava comendo a mulher dele, né? E ele foi e matou os dois, com ciúme. de 31 Matou a mulher e o amante. de Óbvio que vai ter gente que vai defender. março de 1922, quando 6 habitantes de uma pequena fazenda na Alemanha foram assassinados por um agressor desconhecido. As 6 vítimas foram Andreas Gruber, de 63 anos, Casilia Gruber, de 72, Victoria Gabriel, de 35, os filhos dela, Casilia, de 7 e Joseph, de 2. E também a empregada
empregada doméstica Maria Baumgartner. Todos foram encontrados atingidos mortos por uma espécie de picareta. E segundo os legistas, os agressores viveram com 6 cadáveres das vítimas durante 3 dias. Os assassinatos são considerados um dos crimes não resolvidos mais horríveis e intrigantes na história alemã. 4 dos cadáveres foram encontrados empilhados no celeiro, tendo as vítimas sido atraídas para lá uma a uma. E antes do incidente, a família e a empregada relataram ter ouvido barulhos estranhos. Mas relataram pra quem se morreu todo mundo? Vindo do sótão, que levou a empregada a sair. E o caso segue sem solução até hoje. Desaparecimento das crianças Belmont. Foram 3 irmãos australianos que desapareceram na Austrália eles entraram em Nárnia do Sul em 26 de janeiro de 1966. E um suposto... se pá, aqui também vai ter o caso do menino lá de Portugal, que ele saiu pra brincar com um amigo, desapareceu, e o amigo dele disse que nem viu ele não, viu? Sequestro e assassinato. As investigações policiais revelaram que no dia do desaparecimento, várias testemunhas tinham visto as crianças na praia, na companhia de um homem alto de cabelos castanhos claros e rosto fino, com cerca de 30 Era o Irlanderman. e poucos anos. Avistamentos confirmados das crianças ocorreram nas reservas Coley e também em uma loja de bolos. Apesar das Eu gosto de bolo, viu, bicho? Bolo é bom demais. buscas, nem as crianças e nem o homem foram encontrados. Assassinatos de Kedge. Os assassinatos de Kedge são um quádruplo homicídio não resolvidos que ocorreu na noite de 11 para 12 Acaba só matar gente cabeluda, era isso mesmo? de abril de Tinha cabelo grande, ele tava matando. 1981. Bolou sorvete? Aí terei que optar pelo sorvete. Em Cade, nos Estados Unidos. As vítimas foram Glennon Susan, a filha Tina Lucy e o filho John Stephen, e a amiga de John, Dana Wingate. Os corpos de Wingate, Susan e John foram encontrados na manhã de 12 de abril pela filha de 14 anos de Sue, que estava dormindo na casa de uma amiga. Os Cara, só sobreviveu porque foi dormir na casa do vizinho, das amigas. outros 2 filhos mais novos de Susan, Rick e Greg, e o seu amigo Justin Smart também estavam na casa, mas eles conseguiram sair ilesos. Tina estava desaparecida do local. Ela permaneceu uma pessoa desaparecida até abril de 1984, quando seu crânio e vários outros ossos foram encontrados. Várias novas pistas foram anunciadas no século 21, inclusive a descoberta Falava um ano, filho de rapariga. No século 21. de um Aí é foda. martelo em uma lagoa em 2016 com o DNA das vítimas. Porém, até hoje não conseguiram avançar no caso. 1991, assassinatos na loja de iogurte de Austin. Já ouvi esse nome. Um quádruplo homicídio não resolvido ocorreu em uma loja no Texas, Estados Unidos, no dia 6 de dezembro de 1991. As vítimas foram 4 adolescentes: Amy Ayers, de 13, Elisa Thomas, de 17, Jennifer Hapson, de 17 também, e Sarah, irmã de Jennifer, de 15. Jennifer e Elisa eram funcionárias da loja, enquanto Sarah e sua amiga Amy estavam na loja para pegar uma carona para casa com Jennifer depois que ela fechou às 11 horas da noite. E cerca de 1 hora antes do fechamento, Acho. Esse foi um assalto. um homem que tentou empurrar os clientes em sua fila foi autorizado a Do nada, se esse Muriel não é usuário de cannabis, eu sou um pato. É simplesmente uma maconheira que eu conheço. usar um banheiro nos fundos. Um casal saiu pouco antes das 11, quando Jennifer trancou a porta da frente para impedir a entrada É a própria maconha. de mais clientes. Esse casal relatou ter visto 2 homens em uma mesa agindo de forma estranha. Oxi, no iogurteria. Por volta da meia-noite, um policial relatou um incêndio na loja e os socorristas encontraram os corpos das meninas dentro. As vítimas foram baleadas na cabeça e pelo menos uma delas Eu não acredito
havia sido estuprada. Uma pistola .22 Maria, e Deus uma me livre. pistola .38 foram usadas para cometer os assassinatos. E os autores provavelmente saíram por uma porta dos fundos que foi encontrada destrancada. O método organizado da operação e a capacidade de controlar as vítimas e a destruição das provas pelo incêndio apontaram para alguém com experiência no crime e não um adolescente. Rapaz, mas também é um negócio muito sem noção, tá ligado? Botar uma menina pra trabalhar sozinha de noite, porra, é foda. O departamento de polícia de Austin tem DNA de um homem desconhecido como Tanta gente ruim que existe no mundo. resultado de um dos estupros. Uma correspondência do cromossomo Y do DNA foi encontrado em um banco de dados de pesquisa, Ai, mas e como é que não tem? se recusaram a revelar a identidade do homem Oxi, então eles sabem quem é e não vão dizer? de acordo com a lei do anonimato para doadores. E também porque milhares de homens poderiam carregar esse fragmento de DNA, que é incapaz de identificar indivíduos. Oxi! O serial killer de Long Island. Os assassinos Long Island. Island. Sabe ler inglês não, porra? O cara falou que era pra aprender inglês. Assassinatos em série de Gigobit foram uma série de assassinatos entre 1996 e 2011, em que restos mortais de 11 pessoas foram encontrados em Gigobit, Ah, pô, gente pra localizado caralho. na costa de Long Island, Nova York, Island não, porra. aqui nos Estados Unidos. A maioria das vítimas conhecidas eram profissionais do sexo. Os Eu gosto desse nome. Eu gosto desse nome. Eu sou profissional do sexo. restos mortais das vítimas foram encontrados durante 2010 e 2011. 4 vítimas foram encontradas em 2010 e outras 6 encontradas em 2011, depois de um ano. Em julho de 2023, Hez Werman, morador de Long Island, foi preso no centro de Manhattan e acusado pelo assassinato de 3 das vítimas. Como é que não tem coisa aí, porra? Como é que é não resolvido se prender o caba? Porém, não conseguiram provar isso até hoje Ah. e segue sendo um grande mistério. Assassinato do rosto sorridente. Durante 1990, Tem um jogo desse, não? Ah, mas tá muito quente, mano. Ó, vendo lá de onde eu botei, mano. Tá aqui, ó. Na minha cara, mano. Que calor da peste. Tem que botar um ar-condicionado, viu? Eu sou pobre. e 2010, 45 jovens foram Ai, encontrados best. mortos Ai, na água em diversos best. estados americanos. A suspeita era de que eles teriam se afogado. Esse caba trabalhou, viu? Porém, depois de algumas investigações e acontecimentos mais recentes, chegaram à conclusão de que pode ter sido obra de um serial killer. O rosto sorridente tornou-se ligado ao suposto assassinato quando foi tornado público que a polícia havia descoberto pichações representando Um sorriso. um rosto sorridente perto dos locais onde os corpos haviam sido despejados. A maioria das vítimas eram homens que morreram depois de deixar festas ou bares onde bebiam, e muitas das vezes se encaixavam em um perfil de serem populares, atléticos, bem-sucedidos, e a maioria era branca. O caso segue sem solução até hoje. O incidente de Max Headroom. Nunca Na ouvi. noite de 22 de novembro Eu acho que tem um de filme. 1987, Ah, acho que deve ter esse filme. Eu já o jogo, o filme eu já vi que tem. os sinais de televisão de 2 estações em Chicago foram invadidos, enviando brevemente uma transmissão pirata de uma pessoa não identificada Oxi, que usando porra é uma essa? É o do Kenuken? máscara e fantasia Max Headroom para milhares de telespectadores. O primeiro incidente ocorreu às 9 da noite. Ele apresentava uma pessoa usando uma máscara balançando em frente a um painel de metal ondulado giratório, aparentemente para se assemelhar ao fundo geométrico animado de Max Headroom. Essa invasão durou apenas 17 segundos até que os engenheiros da emissora conseguissem recuperar o controle da sua torre de transmissão. A segunda invasão ocorreu cerca de 2 horas depois. Durante a transmissão,
Sim, mas... da série Doctor Who. E no momento, não tinha ninguém de plantão na torre afetada. Essa tomada de sinal foi mais longa, e a figura mascarada pôde ser ouvida fazendo referências aos anúncios reais de Max Headroom. O vídeo terminava com as nádegas nuas da figura mascarada sendo espancada por uma mulher com um mata-moscas, enquanto gritava: "Eles estão vindo me buscar". Nesse ponto, os invasores encerraram a transmissão pirata. Porra é essa? E a programação normal foi retomada após uma interrupção total de cerca de 90 segundos. Uma grande investigação começou e muitas especulações ao longo das décadas seguintes. Porém, até os dias de hoje, os culpados ainda não foram identificados. Mano, que porra é essa? As crianças Sodder. Vixe. 24 de dezembro de 1945, um incêndio destruiu a residência Sodder em Fayetteville, nos Estados Unidos. Fayetteville. Na época, era ocupado por George Sodder, sua esposa Jenny e 9 de seus 10 filhos. Arribou! Antigamente, realmente, televisão era foda. Não tinha, né? Não tinha. E durante o incêndio, Entretenimento era o sexo. George, Jenny e 4 das 9 crianças conseguiram escapar. Já os corpos das outras 5 crianças nunca foram encontrados. Os membros da família que sobreviveram acreditaram pelo resto de suas vidas que as 5 crianças desaparecidas sobreviveram, e eles nunca chegaram a reconstruir a casa. Em vez disso, converteram o local em um jardim memorial para as crianças perdidas. Ataques de Antraz em 2001 ocorreram nos Estados Unidos ao longo de várias semanas, começando em 18 de setembro de 2001, uma semana após o 11 de setembro. E Eita! olha, eu não sabia o que era Antraz até fazer esse vídeo, mas basicamente é uma bactéria que infecta a pessoa quando toca na pele ou inala e coisas do tipo. Mas o que é que faz? Algumas cartas contendo esporos de Antraz foram enviadas para vários escritórios de mídias e para 2 senadores, matando 5 pessoas Tá porra! e infectando outras 17. Cara, os caras é desgraçado, bicho. Policiais Os caras mandavam umas cartas. Que é dentro do que, bot? do Capitólio e funcionários que trabalhavam para o senador também foram expostos. Os tiroteios em Ennis. 5 de setembro de 2012. 4 pessoas foram mortas. Um turista britânico chamado Sadi Al-Hili, de 50 anos, sua esposa Iqbal, de 47, sua mãe Suhaila, de 74 e o ciclista francês Sylvain, de 45 anos. As 2 filhas de Al-Hili O Walter White mandou, pô. sobreviveram ao ataque. Uma delas, de 4 anos, ficou escondida sobre a perna da mãe morta por 8 horas, mesmo quando a polícia estava no local. Ela só foi descoberta por peritos forenses. A filha mais velha, de 7 anos, foi baleada no ombro e também sofreu um ferimento na cabeça. Em setembro de 2017, Vocês se ligam que vocês falam. 5 anos de investigação, a polícia francesa disse que não tinha nenhuma teoria sobre o ataque e nenhum suspeito. Oxi! Os Da família Darden. assassinatos Não, ali tem um senhor cruel. da família Eu acho muito triste a do senhor cruel, mano, na moral. Darden. Esse pra mim é um dos mais bizarros. Na noite de 18 de novembro de 1987, a polícia foi até a casa móvel de Russell Kate Darden, de Ah, porra, bigodão. 29 anos, pois ele não tinha comparecido ao trabalho naquele dia. Lá, os policiais encontraram os corpos da esposa e do filho, ambos brutalmente espancados. Ruby Elaine Darden, de 30 anos, estava grávida da filha do casal. Havia sido espancada tanto que entrou em trabalho de parto. E o Ixi. assassino também espancou o recém-nascido até a morte. Os assassinatos Maria. teriam ocorrido no dia anterior. Os investigadores inicialmente acreditavam que Kate Acaba tem que ser ruim, viu, bicho? era o principal suspeito. Entretanto, no dia seguinte, seu corpo foi encontrado em um campo próximo. Ele havia sido baleado e os seus genitais mutilados.
Caralho, esse cabo fez isso aí é ruim, viu, bicho? Seu carro foi encontrado estacionado perto da delegacia de polícia de Benton. Exames policiais apontaram que ele havia sido morto 1 hora depois da família. Nenhum suspeito foi identificado no quádruplo homicídio até os anos 2000. Depois E que aí? o serial killer Tom Lynn Sells, após a sua condenação e sentença de morte pelo assassinato de uma adolescente no Texas, afirmou ter cometido o crime. No entanto, ele nunca foi acusado. O massacre do boliche de Las Cruces. Em 10 de fevereiro de 1990, Porque a maioria dos serial killer, o bicho é ruim, mano. Esse Tommy Lee Sells aí, pior que eu não lembro da história dele, não. Eu lembro de ter visto, mas eu não lembro da história dele, não. 7 pessoas foram baleadas por 2 assaltantes não identificados Oxe, é de Muff do nada. no La Cruces Bowling Alley, sendo 5 delas fatais. A gerente da pista de boliche, Stephanie, de 34 anos, sua filha, Melissa, de 12 anos, a amiga de Melissa, de 13, a cozinheira, Ethan Ogin, e também Steve Theron, que era mecânico de pinos. E naquele dia, Theron não tinha conseguido achar babá para suas 2 filhas, Valéria, de 2 anos, e Paula, de 6 anos. Elas também estavam no local. Os atiradores ordenaram que as mulheres e crianças se deitassem enquanto levavam cerca de 4 a 5 mil do cofre da pista de boliche. Os atiradores atiraram nas Pra você ver o tanto de gente que morreu por causa de 5 mil, boy. vítimas em um escritório, depois atearam fogo em uma mesa na sala e deixaram o local. Melissa, de 12 anos, apesar de ter sido baleada 5 vezes, Tá porra! ligou para a polícia no telefone do escritório, permitindo que o serviço de emergência respondesse imediatamente, salvando a sua vida, junto com a de sua mãe Stephanie e a empregada Ida Ogin. No Tá porra! entanto, Stephanie morreu em 1999 devido a complicações de seus ferimentos. O caso permanece sem solução, mas a polícia ainda está sob investigação ativa pelo Departamento de Polícia de Las Cruces desde 2015. O assassinato de Adam Walsh. Adam John Walsh foi uma criança americana que foi sequestrada de uma loja de departamentos na Flórida em 27 de julho de 1981. Sua cabeça decepada foi encontrada 2 semanas depois em um canal de drenagem na zona rural do condado de Indian Olha aí, mano. River, na Flórida. O serial killer condenado Otis Tolley confessou o assassinato de Adam, mas nunca foi condenado pelo crime porque as provas teriam sido perdidas e Tolley, mais tarde, se retratou de sua confissão. Oxi, aí é foda. Tolley morreu na prisão de insuficiência hepática em 15 de mas ele morreu preso. setembro de 1996. Nenhuma nova evidência veio à tona desde então. A polícia anunciou em 2008 que o caso Walsh foi encerrado e que eles estavam convencidos de que Tolley era o assassino. Porém, até hoje não tem provas suficientes disso. Os assassinatos de Delphos. Não, teu povo que é ruim mesmo, bicho, tu é doido. Em 14 de fevereiro de 2017, os corpos de Abigail Willis e Liberty German foram encontrados perto de Indiana, nos Isso não é hora Estados não, Unidos. bote. Depois que as Como é que a polícia perde as provas? Oxi, Barão, se você... É o que eu falei, né? Teve um tempo que eu acompanhava muito esses casos criminais, serial killer. Mano, o que as polícias faziam? Você vai pra escrita e você fala, mano, os policiais são burros, mano. meninas desapareceram. Pronto, o caso do Jeffrey Dahmer que é o mais popularzinho, tá ligado? Tem um menino que o Jeffrey, ele furou a cabeça dele, tá ligado? Que ele queria fazer uma lobotomia. Porque ele queria comer, ele queria ser o ativo da relação e ele não queria dar não. Só pra vocês terem ideia. Aí, ele também queria fazer, ele queria criar tipo um zumbi vivo, tá ligado? Pra ele usufruir a hora que ele quisesse. Aí ele furava a cabeça da pessoa e jogava água quente, porque ele achava que dava certo. Sendo que nesse caso, a vítima dele conseguiu fugir. Só que por conta do dano no cérebro, esse menino não conseguiu se comunicar.
Eu sei que ele fugiu da casa do Jeffrey Dahmer pelado, tá ligado? E duas mulheres tentaram ajudar ele. Perguntaram o que tava acontecendo e não sei o que. Só que o menino tava zonzo, leso, não conseguia falar nada. Aí ela chamou a polícia. Aí a polícia ficou tentando entender e não sei o que. Aí o Jeffrey apareceu. O Jeffrey apareceu e falou que ele era o namorado do outro rapaz. Só que eles tiveram uma briga. Aí, tipo, o menino tava machucado, tá ligado? Aí eles falaram que eles entraram numa briga e tava discutindo e tal. Mas que eles se amavam e não sei o quê. Aí os policiais falaram, ah, beleza. Aí liberaram. Aí o Jeffrey levou pra casa e terminou de matar. De uma trilha no dia anterior. Inicialmente, as famílias procuraram as meninas antes de chamar a polícia. As autoridades que fizeram buscas rápidas na área não suspeitaram de irregularidades no desaparecimento. Aí você fala, o que aconteceu com o policial? Se eu não me engano, ele foi promovido. Assim, no tempo ele foi suspenso. Aí, mas hoje em dia ele foi promovido. No entanto, aí hoje ele tá um cargo ocupando, acho que ele é delegado. Isso mudou quando os corpos das meninas foram encontrados por volta do meio-dia do dia seguinte. Os corpos foram encontrados na margem norte do rio Deer Creek. Os assassinatos receberam ampla cobertura da mídia, em parte devido a gravações de vídeos e áudios divulgados pela polícia que vieram do smartphone de German, que registrou um indivíduo que se acredita ser o assassino. Em 26 de outubro de 2022, um suspeito foi levado sob custódia. Em 31 de outubro, esse suspeito foi acusado de 2 acusações de homicídio. Porém, até hoje não conseguiram chegar a uma conclusão de quem realmente cometeu o crime, já que não tem provas suficientes. Isso é que é foda. Não, senhor Cruel, não. Mr. Cruel. Esse bicho é cebola, acabou. Assim, ninguém não sabe quem é também, tá ligado? O Senhor Cruel é um estuprador australiano de crianças que atacou 3 crianças nos subúrbios do norte e leste da Austrália, no final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990. E ele também é suspeito do sequestro e assassinato de uma 4ª garota. Em 2019, um documentário revelou que Mr. Cruel é suspeito de até 12 outros ataques sexuais que Lembrando, esse nunca foi pego. datam de 1985. Seu primeiro ataque conhecido foi em 22 de agosto de 1987 em Lower Plant. Ele invadiu a casa de uma família. Mano, ele invadiu e sequestrou a criança. Às 4 da manhã. No quarto, entrou dentro do quarto, pegou e saiu. Armado com uma faca e uma arma. Ele amarrou as mãos e os pés de ambos os pais e trancou eles no guarda-roupa. Ele amarrou o filho em uma cama e estuprou a filha de 11 anos. E esse maluco é tão insano que ele ainda parou para fazer uma refeição na casa. A identidade de Mr. Cruel permanece um mistério até hoje. Isso é bizarro, que tipo no terceiro, acho que naquela terceira foto, a menina que era asiática, ele sequestrou ela, tá ligado? E tipo, assim, eu falo que esse caso é forte porque tipo, a mãe, a cada 15 dias, mas a cada uma semana, ela aparecia na televisão, dizendo que o Senhor Cruel, ele se brincar, se pá, não era uma pessoa má, tentando fazer entrar na mente do cara pra fazer ele soltar a filha dele, tá ligado? Porque assim, a maioria das pessoas que ele realmente ele pegava, ele soltava. Aí a primeira que ele sequestrou e não soltou, a mãe ficava fazendo pedidos em televisão, tá ligado? Pra ele soltar, que ele poderia ser uma pessoa boa, que eles pode ser que ele, quando ele era criança, ele não tinha amor, mas ele poderia ser uma pessoa amável e não sei o que. A mãe, tu é doido, é muito pesado, porque eu via o desespero que a mãe e o pai tinha pra tentar achar a menina. O assassino do torso de Cleveland, também conhecido Esse eu vi também. como o açougueiro louco de Kingsbury, um serial killer não identificado que estava ativo em Cleveland, nos Estados Unidos, na década de 1930. Os assassinatos foram caracterizados pelo esquartejamento de 13 vítimas conhecidas e pelo descarte de seus restos mortais no bairro pobre de Kingsbury. A maioria das vítimas veio de uma área ao leste de Kingbird.
E lembrando que esse é só os não resolvidos, mano. Tipo, tem o Garavito. O Garavito, ele é um cara, não sei se era na Venezuela que ele morava, ele também sequestrava crianças, tá ligado? E simplesmente diz ele que ele matou mais de 300. Conhecido pelos seus bares, cassinos e bordéis. As vítimas pareciam ser pessoas de classe baixa, presas fáceis durante a Grande Depressão. O assassino do Tosso sempre decapitava e muitas das vezes esquartejava as suas vítimas, ocasionalmente cortando o tronco da vítima ao meio ou cortando os seus apêndices. Em muitos casos, a causa da morte foi a própria decapitação ou desmembramento. Aí que tá, mano. Os caras nos Estados Unidos, ele... Não sei porquê. Tem mania de deixar a porta aberta, mano. A maioria das vítimas de sexo Em número, acho o Garavito mesmo. masculino foi castrada. Algumas Assim, se a gente levar em consideração da pessoa que foi lá e matou, tá ligado? Mas indiretamente, tem muitos pior. Simplesmente Hitler matou mais de milhões de gente, de judeu, né? vítimas mostraram evidências de tratamento químico sendo aplicados em seus corpos, fazendo com que a pele ficasse vermelha, resistente e dura. Na época, a ciência forense estava apenas começando, e esses fatores complicaram ainda mais a identificação, especialmente porque as cabeças muitas vezes não eram descobertas. Apesar de uma investigação dos assassinatos, o assassino nunca foi preso ou sequer identificado. Eu acho que era por isso, que era do Tosso, né? O assassinato de Amber Hagerman, um crime ocorrido em Arlington, Texas, nos Estados Unidos. Esse não. Amber, que havia apenas 9 anos na época do crime, foi raptada e assassinada. Até hoje, não houve notícia de seu assassino. A repercussão do caso teve como consequência a criação do Dinheiros! Gani underline 666 mandou R$1. Porra de nick é esse? Hello gays. Hello, gays. Alerta Amber, nome dado em homenagem à garota servindo de auxílio Ei, Guernan, tá pensando? para famílias vítimas de crimes semelhantes. Os assassinatos de Bardstown. Várias mortes e desaparecimentos não resolvidos. Antes da onda de assassinato, Bardstorm abrigava a máfia do pão de milho, fazendeiros Que porra é essa? rurais transformados em traficantes de drogas, que no seu auge comandavam a maior operação de produção de maconha nos Estados Unidos. Tá, O primeiro Aí eu levo a prova. assassinato a chocar a comunidade foi o do policial Jason Ellis, de 33 anos. Em abril de 2014, quase um ano após o assassinato de Ellis, Olha, a boca chega cheia d'água, falando maconha. Bardstown foi novamente abalada pelo brutal duplo homicídio de Kate Netlin, de 48 anos, e sua filha Samantha, de 16. O próximo mistério a acontecer em Bardstown foi o desaparecimento de Crystal Rogers, de 35 anos, em 2015. Há suspeitas de que todos os casos estão conectados, e todos eles permanecem sem solução. O coletor de ossos. Colecionador de ossos de Wash Mesa. West Mesa. Ele inventa as palavras dele em inglês. 11 mulheres cujos restos mortais foram encontrados enterrados em 2009 no deserto de West Mesa, Albuquerque, no Novo México, Estados Unidos. Eu vi esse caso. Vários suspeitos foram identificados, mas nenhum foi preso ou indiciado. Embora inicialmente acredita-se que os assassinatos tenham sido obra de um serial killer, suspeita-se do envolvimento de uma rede de tráfico sexual. Uma denúncia anônima às autoridades APD e do FBI ligou os assassinatos a um suspeito da América Central. A polícia também suspeitou do seu envolvimento de uma rede de tráfico sexual que opera através do Texas e que tem como alvo prostitutas. Imagens de satélites feitas entre 2003 e 2005 mostram marcas de pneus e manchas de solo amassado na área onde os restos mortais foram encontrados. De carro? Em 2006, o desenvolvimento invadiu a área
e logo depois o local foi revistado para o desenvolvimento Ixi, aí de encontrou gente só a residências. porra. E devido ao colapso da bolha imobiliária Caso de que só a 2008, porra. o desenvolvimento no West Side parou antes que as moradias pudessem ser construídas nos locais do aterro. E após vizinhos reclamarem de alagamentos no local devido ao soterramento de arroio natural, a incorporadora construiu um muro de arrimo para canalizar as águas pluviais para uma lagoa de retenção construída na área próxima do local. E isso fez os ossos serem expostos. Aí é encontrado. Se não fosse isso, provavelmente elas nem teriam sido descobertas. Não, tá até hoje. Segundo fotos de satélites, a última vítima foi enterrada em 2005 e até hoje não fazem ideia de quem é o culpado. É porque realmente se for a máfia, né? É foda. O Estrangulador do Leste. Um serial killer não identificado que se acredita ser responsável pelo assassinato de 4 mulheres perto de Atlantic City, Nova Jersey, em 2006. 4 cadáveres de mulheres identificadas como profissionais do sexo foram encontradas em uma vala Armário, que porra é essa? de drenagem em 20 de novembro de 2006. Todos eles foram colocados de bruço em uma fila. Eles estavam vestidos, exceto por terem seus sapatos e meias removidos. Aí tem aquela questão, tá ligado? Um serial killer, ele gosta de colecionar prêmios. E pior que é bizarro, que é um padrão que se encaixa em todos os serial killer, pô. Acredita-se que eles haviam sido estrangulados até a morte. O técnico Terry Ollis Por que tem tanto assassinato que mata profissional do sexo? Porque as pessoas, normalmente a galera, que é isso, elas são mais vulneráveis. Porque, tipo, são pessoas que entram nesse meio porque estão precisando de dinheiro, tá ligado? Aí é uma pessoa que já é pobre, ou a família não dá suporte, ou é uma pessoa que já tá sozinha mesmo, tá ligado? Então, é praticamente, ó, são mulheres que ninguém vai dar falta. E aí, Snow? de 41 anos que estava ficando de graça no hotel em troca Aí, tipo, a melhor vítima é aquela que ninguém vai atrás dela, né? de reparos quando os assassinatos aconteceram, foi apontado por sua namorada como o assassino. Eles Ela ainda tem. estariam É porque é a nossa secundária dele. tendo uma disputa doméstica na época. E no quarto de Ollison, os investigadores encontraram câmeras instaladas e imagens da filha adolescente de sua namorada se despindo. Não houve correspondência de DNA para ligar Ollison aos crimes e ele nunca foi apontado como suspeito. Edward Raymond Burchell, que havia dado a si mesmo o apelido de Homem do Rio, era suspeito depois de ter confessado a outra prostituta que havia matado pessoas. No entanto, ele não foi ligado a nenhum assassinato. Charles Collier, traficante de drogas, e amigo Ken Heffel foi interrogado pela polícia, mas liberados sem acusação. E até hoje, Tem prova, né? o caso não foi solucionado. Ah, sem prova é foda. Rodovia das Lágrimas. Codovia? A Rodovia das Lágrimas é um corredor de 719 quilômetros na Rodovia 16, entre Príncipe George e Príncipe Rupert, na Colômbia Britânica, no Canadá. Tem sido o local de crimes contra muitas mulheres indígenas desaparecidas e assassinadas a partir de 1970. Há um número muito alto de mulheres indígenas na lista de vítimas. Tem isso também, tá ligado? Além de profissionais do sexo indígena, a galera usava muito como vítima também. A pobreza, em particular, Já por ter muito preconceito em cima delas. conduz a baixas taxas de propriedade e mobilidade de automóveis. Dessa forma, pegar carona é muitas vezes a única maneira de muitos viajarem grandes distâncias para ver sua família ou até mesmo ir ao trabalho. E a falta de opções de transporte público é um fator importante. E como não tem Aí a pé é foda, pô. em nenhum outro meio, eles acabam pedindo carona. Aí é foda. E isso deixa elas em situação de extrema vulnerabilidade. E vai sozinha ainda mais, é foda mesmo. Os relatos variam quanto ao número exato de vítimas. De acordo com o projeto EPANA, o número de vítimas é inferior a 18, enquanto as organizações aborígenas estima-se que o número de mulheres desaparecidas e assassinadas
assassinadas é superior a 40. Ai, E nenhum boba. dos casos foi solucionado. O Servo Aniquilador foi um serial killer americano não identificado que atacou a cidade de Austin, no Texas, Nunca ouvi falar desse. em 1884 Esse eu nunca vi, não. e 1885. O serial killer assassinou 7 mulheres, 5 negras, 2 brancas e um homem negro. Além disso, o assassino feriu gravemente 6 mulheres e 2 homens. Todas as Parece o Jack. vítimas foram atacadas dentro de casa enquanto dormiam em suas camas. 5 das mulheres foram arrastadas inconscientes, mas ainda vivas e mortas ao ar livre. Todas as vítimas foram colocadas Eu vi desgraça. Falei que era vi desgraça. de maneira semelhante. 6 das mulheres assassinadas tinham um Por que ele tá falando a etnia dos cabas? Porque na maioria dos casos, provavelmente o Léo ele pegou o roteiro dele lendo algumas reportagens. Normalmente tem, tá ligado? Reportagem não, alguns fatos, alguns sites deve enumerar e fazer o roteiro dele a partir disso. E fala, tanto que a maioria dos serial killers são brancos. objeto cortante inserido em seus ouvidos. A série de assassinatos terminou quando policiais adicionais foram contratados. Recompensas foram oferecidas e os cidadãos formaram uma comissão de vigilância para patrulhar as ruas à noite. Patrulhar? Que é isso? O assassino aparentemente sumiu da área, pois nenhum outro assassinato foi atribuído ao matador pelas autoridades E aí, novamente. Jane Doe do condado de Walker. Sherry Nunca vi, Ann não. Jervis foi uma vítima de assassinato americano de Forest Lake, cujo o corpo foi encontrado em Huntsville, Texas, em 1 de novembro de 1980. Seu corpo foi descoberto poucas horas após a sua agressão e assassinato, e permaneceu sem identificação por 41 anos, Arrepeste. antes que os investigadores anunciassem a sua identificação por meio de genealogia forense em novembro de 2021. Apesar dos esforços iniciais para descobrir a sua identidade e de seu assassino, a investigação sobre o assassinato de Travis gradualmente se tornou um caso frio. Numerosos esforços foram feitos para determinar a sua identidade, incluindo várias reconstruções faciais. A investigação sobre o seu assassinato está em andamento. Antes de sua identificação, Jarvis era conhecida como Jane Doe do condado de Walker. E na minha opinião, eles nem vão conseguir mais descobrir quem é o assassino, porque Já faz tempo. levaram 41 anos Pra descobrir quem era a menina. só para identificar a mulher. Então, esse caso, eu não acredito que consigam Não, tem um monte aí que já foi, já, fi. solucionar. Solucionando nem com a porra, não. O monstro com 21 faces. Eita porra. Por volta das 9 horas de 18 de março de 1984, Parece um nome de filme, né? 2 homens mascarados armados com uma pistola e um fuzil, que mais tarde foram assumidas como armas de brinquedo, usaram uma chave roubada da casa do lado para entrar na casa do presidente da Ezaki Glico Do POC? Katsuhisa Ezaki. A casa ao lado pertencia à mãe de Katsuhisa, de 70 anos. Tendo entrado na casa, os 2 homens mascarados amarraram a sua esposa e a sua filha mais velha. A esposa dele ofereceu dinheiro aos homens e um deles respondeu para ficar quieto e que o dinheiro era irrelevante. Vixe. Depois de cortar algumas linhas telefônicas, os 2 homens mascarados localizaram Katsuhisa, que estava tomando banho com seus outros 2 filhos. Ele foi sequestrado nu de sua casa e Aí é foda, mano. Deixaram o cara vestindo uma cueca. levado para um armazém de Ibaraki, Provavelmente foi alguém que já tava orquestrando isso aí, mano. em Osaka. 3 dias depois do seu sequestro, Ezaki conseguiu escapar de seus captores depois de se libertar das cordas com as quais havia sido Eita porra, brabo. amarrado. No entanto, ele não conseguiu identificar os culpados Ele foi embora, ele conseguiu. e nem fornecer à polícia pistas sobre a sua Porra,
Porra! As motivações. Várias semanas após o sequestro de Isaac, o grupo incendiou vários veículos na sede da empresa. Em 16 de abril de 1984, um recipiente plástico cheio de ácido clorídrico foi encontrado dentro do prédio da empresa Glico em Osaka, a mesma cidade em que ele foi mantido em cativeiro. Em 8 de abril de 1984, enviou uma carta à polícia dizendo: aos tolos da polícia japonesa, vocês são estúpidos? Há tantos de vocês. O que vocês estão fazendo na Terra? Se você é um profissional de verdade, tente me pegar. Depois de cessar os seus ataques a Glico, Oxe, de graça. o monstro com 21 faces começou a atacar a Morinaga. Em outubro de 1984, uma carta afirmou que 20 pacotes de doce Marinaga haviam sido lançados com cianeto de sódio mortal. Eita, Depois de porra! receber essa carta, a polícia vasculou lojas em cidades de Tóquio, Pra ao recolher? oeste do Japão. Será- E encontrou mais de uma dúzia de pacotes de bala com veneno. Fevereiro Mano, então deve ser alguém que comeu alguns, né? de 1985 foram encontrados mais produtos adulterados, Mano, então esse cara, ele trabalhava nessa empresa dele de alguma forma. num total de 21 produtos. Nenhum suspeito foi identificado. Oxi. Do nada o cara chamou a polícia todinha pro X1, tu viu? Tiroteio de Lani Bryant. Um assassinato e assalto à mão armada em uma loja de roupas em Lani Bryant, no Brookside Marketplace, em Chicago, que ocorreu em 2 de fevereiro de 2008. O tiroteio resultou em 5 pessoas mortas e uma ferida. A identidade do atirador ainda é desconhecida. Oxi. A polícia divulgou um Olha, pra quê, mano? O cara tava lá no shopping, puxou a arma e começou a atirar em gente. Ah, isso é normal no Rio de Janeiro. O pior é que realmente, vendo por esse lado, esboço do suspeito em 11 de fevereiro de 2008. 4 clientes, um funcionário de meio período e o gerente da loja foram levados para os fundos da loja e baleados. 5 delas, todas mulheres, foram mortas. O funcionário de meio período ficou ferido, mas sobreviveu. Pelo menos uma das vítimas foi agredido sexualmente pelo agressor. O atirador foi descrito como um homem negro com cabelos grossos e franzidos e uma linha de cabelo recuada, juntamente com uma Não é 40 trança não? deitada sobre o lado direito do seu rosto, na altura da bochecha, com decorações. A polícia aí tá porra. acredita que o ataque foi um assalto que deu errado, embora o motivo do tiroteio não seja claro até hoje. Armaria. O incêndio do trem fantasma de Sydney. O incêndio do trem fantasma de Sydney no Luna Park, na Nova Gales do Sul, Austrália, matou 7 pessoas, 6 crianças e um adulto. Em 9 de junho de Mas fica aí, né? Quem foi que tacou fogo? 1979, medidas inadequadas de combate a incêndio e baixos efetivos fizeram com que o incêndio destruísse completamente o trem fantasma no parque de diversões. Acredita-se que cerca de 35 pessoas estavam no passeio durante o incidente. Eita. A equipe do passeio acionou Que passeio, rapaziada. o alarme e começou a retirar as pessoas do passeio enquanto seus carros saíam do túnel. Inicialmente, pensou-se que todas as pessoas haviam escapado do incêndio, mas nas horas seguintes, os corpos de 7 pessoas foram encontrados dentro do passeio. No momento do incêndio, a Também quer que o nome passeio vem na cabeça. polícia de investigação especulou que os 7 haviam saído de seus carros e tentou, sem sucesso, encontrar o caminho para fora do túnel. E se eles tivessem ficado nos carros, poderiam ter sobrevivido. Os assassinatos Ah, mas quem é que vai pensar nisso? de Sherman. Um casal de bilionários morreu em circunstâncias misteriosas, a ponto da família passar agora a oferecer uma recompensa equivalente a 186 milhões a quem ajudar a desvendar o caso. Tá, porra! 186 milhões? O crime
De dólar? Aconteceu há 5 anos, mas a investigação oficial ainda não conseguiu descobrir quem são os culpados pelo assassinato de Barry e Ronnie Sherman. Em 15 de dezembro de 2017, um corretor de imóveis visitou a mansão do casal em Toronto e encontrou Barry e Ronnie mortos, sentados lado a lado com cintos amarrados no pescoço e presos à grade da piscina. Barry Aí é Sanderson. Sherman tinha 75 anos e a esposa 70 Dublado? Dublado o quê? Eu já vi o dublado que tem, né? Overflow. na época. Os investigadores informaram que não havia sinais de entrada forçada na Pode mandar nós ver de novo. casa. A polícia começou a analisar possíveis suspeitos para o assassinato e até teorizaram suicídio, mas mesmo assim o caso continua em aberto. O Pooper Louco. Oxe, Esse caso não tem nada a ver com um crime pesado, mas sim com algo bem esquisito pra gente dar uma equilibrada aqui Aí é pra rir, rapaziada. nesse iceberg. Ele é um apelido dado a uma mulher não identificada no Colorado. Ela vai se cagar todinha, mano. É isso mesmo! É isso mesmo, mano. Se eu não me engano, teve um caso de uma menina que tava correndo e deu vontade de cagar, mas ela não queria parar de correr não e se cagou todinha. Dos Estados Unidos, que basicamente defecou repetidamente em público enquanto corria durante os meses de verão de 2017. Embora ela tenha visado principalmente a propriedade de uma família em específico, ela não usou exclusivamente essa casa, deixando alguns de seus excrementos em outros locais próximos. Fotografias delas foram divulgadas, mas nem ela nem ninguém que a conheça apresentou mais informações que pudesse identificá-la. E o Que mais porra é bizarro é que ela fez isso por várias semanas. Pra quê, A mano? polícia acredita que as ações da mulher foram intencionais, Óbvio! já que havia vários banheiros públicos dentro do quarteirão. Não, uma coisa aconteceu uma vez. Ei, mas esse dia eu fui pro Juazeiro e eu saí daqui, tipo, é 1h30 de viagem mais ou menos. E eu saí daqui e já tava com vontade de mijar. Meu compadre, eu nunca senti tanta dor no pinto que eu não senti nesse dia, mano. Na moral, eu tava com a garrafinha d'água assim, ó. Eu tava pra pegar a garrafinha, eu tava com a bolsa também. Botar a bolsa em cima pra ninguém não ver eu mijando e mijar dentro da garrafa, mano. Bicho, na moral, e eu segurei 1h30 até chegar ao meu destino. Quando eu cheguei lá, bicho, na hora que. Não, eu fiquei com medo de na hora que eu levantar, né? Toda parada que o carro parava, a van parava pra descer alguém, eu ficava, mano, eu vou descer aqui, vou entrar nesse mata aí, vou mijar, mano. Aí eu falava, não, aí pior que é foda fazer isso aí, mano. Porque também. Eu não sei nem como é que vai ter carro depois pra me chegar na casa. Como é que eu faço? Aí pronto, aí eu cheguei no shopping, bicho. Eu tava quase chorando. Na hora que eu levantei, parece que me deram uma facada assim, ó. Tá ligado? Aí eu fui andando devagarzinho pro shopping. E tipo, era só esperando só chegar no banheiro. Mas, ai, tu é doido, que negócio ruim da peste. Era eu andando aqui, ó. E o pinto doendo pra caralho. E eu sentindo aquelas facadas ali. E eu sentindo que eu ia me mijar todinho. Mas eu consegui me segurar, tá ligado? Cheguei no banheiro e mijei. Meu compadre, que alívio da porra. Mas nunca mais eu fico sem mijar. Nunca mais. Toda vez que eu vou sair de casa, a primeira coisa que eu faço é mijar. Mas fazer o que? De repente ela tava muito apertada, né? Esse aqui foi o caso aí, meme da lista pra gente equilibrar, porque equilíbrio é tudo, né? Mas que porra de equilíbrio é esse, filho de rapariga? Falou 20 casas aí de um monte de desgraça, aí falou que a mulher se cagou, aí vão voltar agora pra desgraça. Que porra de equilíbrio é esse? Pensar a vida, tá? Então, continuando. O Estrangulador de Chicago. Equilíbrio de balança, tu viu aí? Desde 2001, pelo menos Sei que equilíbrio é 50 esse? mulheres entre 18 e 58 anos foram assassinadas. As vítimas eram predominantemente negras, tipicamente empregadas como prostitutas. E muitas das vezes tinham experiências anteriores com o sistema de justiça. Quase todas foram estranguladas e geralmente deixados em edifícios abandonados, becos, lixeiras ou parques.
parques. Vários dos estrangulamentos foram cometidos em apenas 3 distritos policiais localizados nos lados sul e oeste de Chicago, áreas com históricos de crimes violentos e uso de drogas, como Washington Park e Garfield Park. O estuprador da lágrima, responsável por 35 agressões sexuais contra mulheres, incluindo menores. As agressões começaram em 1996 e continuaram até Das lágrimas. 2012. Acredita-se que ele Ah, é porque o cara tem uma tatuagem. seja um homem hispânico com tez clara e recebeu seu apelido por conta de uma tatuagem de lágrimas sob o seu olho. Acredita-se que o agressor teria parado as suas agressões em 2005, Oxa, o primeiro ali é o Seu Madruga, pô. A primeira foto é o Seu Madruga. mas O Seu Madruga fez isso não, mano. em novembro de 2011, uma garota de 15 anos foi atacada e as evidências de DNA estavam ligadas ao mesmo homem. No entanto, a vítima não viu uma tatuagem que muitas das vítimas anteriores tinham visto. Talvez Ah, então pode ser outra pessoa. Ou ele tirou, né, que é mais recente. ele possa ter removido. Em 1999, Ele falou, e aí, ó, tem uma galera que tá sabendo que é eu aí. Luiz Vargas foi condenado a 55 anos de prisão perpétua por Só? Ué, 3 como é que é 50 anos de prisão perpétua? agressões sexuais ocorridas em 1998 e 1999. Aí ele vai ficar 55 anos preso. Infinitamente, até morrer. Porém, eles não tinham provas disso e o homem foi inocentado. E em 2015 Aí é foda. ele recebeu 880 mil dólares Ele ganhou foi dinheiro ainda, pô. em indenização. É porque esse pau não pode ser ele, talvez, né? O bandido Greaser é o Já ouvi desse. nome dado pelo FBI a um homem que cometeu uma série de assaltos a bancos no sul da Aí, esse parece ser velho já aí, ó. Califórnia. Ele é acusado de roubar pelo menos 16 bancos até agora, muitos Até agora. na área de San Diego, Califórnia. Seu último roubo conhecido ocorreu na sexta-feira de 2 de dezembro de 2011. Sexta-feira, semana passada. Suspeita-se que ele seja um homem É verdade, parece estar de máscara mesmo, né? branco com idades entre 60 e 70 anos, a Aí, ele é velho mesmo. julgar pelas imagens e relatos de O pior que parece uma máscara mesmo, viu, velho? Pior que realmente parece uma máscara de velho. testemunhas. Ele entra no banco como um cliente normal, se aproxima do caixa com um estojo de couro e em seguida ele saca um revólver do estojo e exige do caixa entregando um bilhete. Uma das caixas que teve contato com ele afirmou que no bilhete dizia: "Me dê 50 mil ou eu vou assassiná-la". O homem parece estar na Oxi, é só assim? E é só assim? casa dos 70 anos. No entanto, alguns membros da polícia declararam as suas crenças de Aí, ó. que pode não ser um homem idoso, mas sim um mestre no disfarce que está Essa máscara é muito foda, pô. usando uma máscara de silicone. O assassinato da família Shirt. De novo? Em 15 de agosto de 2002, os corpos de Michael Shirt, de 50 anos, É outro short? e Mary Church, de 36 anos, foram encontrados em sua casa no sul da Virgínia. Cada um foi baleado na cabeça enquanto dormia. Jennifer, a filha de 9 anos do casal, também estava na casa, porém, ela não foi encontrada. Cerca de 6 semanas depois, as autoridades iniciaram uma varredura nos Parece o Edinaldo Pereira. arredores, encontrando dentes e fragmentos ósseos. E segundo o legista, ela havia sido morta da mesma forma que seus pais, com um único tiro na cabeça. O caso Pelo menos morrer dormindo, né? permanece Não doeu. um mistério até hoje. Claro que é triste, mas não doeu, pelo menos esse. Mas pra quê, né, velho? Pra quê? Morte de Henry Siwake. Pouco antes da meia-noite de 11 de setembro de 2001, Deixa eu ver se vai ter o caso do menino de Portugal aqui. Investidor, assistente fantasma, linha principal, Bear Book, barbante, ruivas, padre franciscano, alfabeto, condado de Sacramento, doutor Nu,
Não, parece que não tem, não. Parece que não. Henrique, um imigrante polonês, foi morto a tiros em uma rua no bairro de Bedford, no Brooklyn, em Nova York. Ele havia ido para lá em busca de um novo emprego. Ele conseguiu chegar à porta de uma casa próxima. Peraí, tem um nome na minha cabeça, tá? É Constanzo. Acho que é o nessa. Constanzo. Ixi, o pior é que vai ter um monte de gente, né? Assassino. Adolfo de Jesus Constanzo. Foi um norte-americano assassino em série, leitor de cartas de tarô, traficante de drogas e líder de culto. Seu culto chamado de El Padrino. Esse caso aqui é bizarro. Esse caso aqui, a seita macabra do narco-satanista Adolfo Constanzo. Esse daqui é bizarro pra cacete, mano. Esse é muito bizarro, na moral. Na moral. O do Portugal, ele é um menino que ele tem um amigo mais velho. Eu não vou lembrar. Sequestro. Portugal. Não lembro se o nome não era Pedro. Não vou lembrar o nome do coisa. Eu acho que o Léo não fala desse não, tá ligado? Esse menino aqui, o Rui Pedro, o caso Rui Pedro, ele tinha um amigo mais velho e a mãe dele não gostava que ele saísse com esse amigo mais velho dele, tá ligado? Só que nesse dia, ele saiu mesmo assim e ele não apareceu. Quando a mãe foi procurar, ele saiu pra brincar de bicicleta. Quando a mãe dele foi procurar, encontrou só a bicicleta e umas pessoas falaram que ele saiu com um amigo dele. Não lembro o nome do amigo dele. Afonso, apareceu aqui. Reus, Afonso Dias. Ele saiu com esse amigo dele. Parece que esse amigo dele era meio lelé, tá ligado? E saíram de carro. E nunca mais foram vistos. Uma profissional do sexo, ela falou pra polícia que viu o Rui Pedro com esse Afonso dentro de um carro e o Afonso pagou ela pra ela ter relação com ele. E ele se mostrou bastante assustado, tá ligado? Só que ela não quis porque ele era uma criança. Aí eles foram embora. Só que depois disso, Rui Pedro nunca mais foi visto. E quando ele foi visto, ele foi encontrado em vídeos e fotos na Deep Web, numa rede de pedofilia. Tipo, agora imagina pra mãe encontrar vídeos e fotos do seu filho nesse caso, tá ligado? E no caso é outro, e nunca mais foi visto. E no caso, só foi descoberto porque tava tendo uma investigação dessa rede, tá ligado? Que acho que era... Não vou lembrar o nome, tá ligado? Tava tendo uma pesquisa numa rede exatamente disso. Onde tinha vários caras que divulgava e compartilhava vídeos ao vivo, tá ligado? E tal. Aí foi encontrado um mendigo, tá ligado? Um mendigo, esse aqui, ó. Aí a galera achou muito parecido, só que depois descobriram que não era ele não, tá ligado? Antes de desmaiar. A investigação inicial sobre o crime pode ter sido dificultada. Aí até hoje. Aí o caso do menino lá. Acabou que ele falou que ele não viu o Rui Pedro. Era mentira da prostituta. E que nesse dia ele nem viu o Rui Pedro. Só que as crianças disseram que viu ele entrando no carro desse Afonso. E ele não foi preso, não. Aqueles que não fez nada. Acredita a polícia pelo desvio de recursos policiais na cidade. E como se o Wick não foi roubado, usava roupas camufladas e falava um inglês bem pobre com um sotaque muito pesado, os detetives especularam que o seu assassino pode ter pensado que ele tinha a ver com os ataques. Eita, e esse aqui, ó, que eu comecei a falar, esse do Constanzo,
ele era um cara que ele dizia que ele tinha poderes mágicos, ele trazia imortalidade pras pessoas e tal. Aí eles sequestraram, aí um gringo foi no país dele lá, ir pra uma festa, sequestraram esse gringo, aí torturaram ele, os cacetes. Ele se viu como um ritual satânico, tá ligado? Esse cara. E ele dizia, o que é que o Constâncio falava? Ele falava que quanto mais dor a vítima sentia, mais o ritual que ele fazia era mais poderoso. Aí é tão bizarro que, tipo, eles tinham sequestrado um cara e é aquilo, quanto mais dor a pessoa sente, mais forte o ritual tá ligado? E o cara que eles pegaram, ele sofreu muito, mas ele não emitiu nenhum grunhido. Pelo menos foi o que eles falaram, tá ligado? Não emitiu nada. Então, pra eles, aquele ritual não deu certo. Então, eles teve que ir atrás de outra pessoa. Aí, eles foram lá e sequestraram um gringo que tava lá nos pais dele lá. E fizeram o ritual dele lá. Acabou que, no final... Mas lembrando, esse caso aqui, ele realmente tem final, tá ligado? Que aqui era o dono da seita, que era o Adolfo de Jesus Constanzo. Acabou que ele foi procurado pela polícia e ele acabou tirando a própria vida, pra polícia não pegar ele. O caso segue sem solução. Quando a polícia chegou pra prender ele, ele tava num prédio, tá ligado? Num hotel, e pra dar problema, ele começou a jogar dinheiro do prédio. Aí o dinheiro ia caindo, tá ligado? Você amontou um monte de gente no meio da portaria e os cacetes. O assassino do Investor. Na tarde de 7 de setembro de 1982, um navio ancorado nos arredores de Craig, no Alasca, foi consumido pelo fogo. E quando os investigadores começaram Eu falei, pô, teve uma época que eu tava vendo muitos casos desse daqui, pô. a olhar Pessoas me dão medo. É por isso que é aquilo, né? Não confia em estranhos. para a cena do crime, Porque até em conhecidos já é ruim, tá ligado? Confiar. ficou evidente de que não se tratava de um acidente. O Na minha cidade, um amigo matou o outro por causa de uma laranja. assassinato do Capitão Mark e sua esposa grávida, Irene, ambos com 28 anos, junto com seu filho Kimberly, de 5, e John, de 4, e outros 4 ajudantes do Capitão Mark. Um homem, horas depois de atirar em suas vítimas com o que o policial acredita ser uma pistola ou um fuzil de calibre 22, o atirador ligou o motor do barco, acenando para um capitão próximo enquanto movia a embarcação, com os corpos das suas vítimas dentro. Ele foi para uma baia isolada a 1 quilômetro da cidade. A desovar Ele os foi corpos, para o seu né? carro e retornou na tarde seguinte com uma lata de gasolina para incendiar a embarcação antes de acelerar Eita, peste! volta à cidade e desaparecer. Mais tarde, as autoridades descreveriam o suspeito como um homem branco na casa dos 20 anos. Porém, até hoje, ninguém foi culpado. Vocês começaram a compartilhar a experiência de vida de vocês aí de desgraça, mano. Que diabo é isso? Eita, porra. Assistentes sociais fantasmas. É o No quê? início da década de 1990, É dentro. Não, pera aí. Pera aí. surgiram alguns relatos na mídia do Reino Unido sobre a suposta conduta de pessoas que se diziam assistentes sociais. A maioria das testemunhas relatou ter sido visitada por uma ou duas mulheres entre 20 e 30 e poucos anos Já que merei. estavam vestidas profissionalmente. Já As merei. visitas consistiam em uma inspeção das crianças no domicílio, durante a qual as assistentes sociais apresentavam comportamentos estranhos. As alegações sobre a natureza dos exames alimentaram preocupações de que as crianças estavam sendo abusadas sexualmente. Ei, boy! Eita, porra.
morte. Antes, as pessoas acreditavam que isso era apenas uma lenda. Acredita-se que os relatos de assistentes sociais não identificados tentando tirar criança de seus pais eram apenas histórias assustadoras ou lendas urbanas alimentadas pela história de Marietta Higgs, uma pediatra de Cleveland, Inglaterra, que diagnosticou 121 crianças como vítimas de abuso sexual de seus pais. Mas a conversa era quem fazia. Porém, sem qualquer evidência ou motivo. A Aí é fora. polícia fez uma grande investigação, mas ninguém foi preso. Os assassinatos da linha principal. Na manhã de 25 de junho de 1979, Achei que era a matéria de John Lennon. uma ligação foi recebida por despachantes da polícia da área de Harrisburg, na Pensilvânia. Um homem que decidiu permanecer anônimo alertou a polícia sobre um veículo no estacionamento de um hotel. Segundo esse homem, a mulher que ele encontrou na parte de trás do veículo do porta-malas estava doente. Mas quando a polícia chegou no estacionamento, pouco depois das 5h30 daquela manhã, descobriu que ela não estava doente, ela sequer estava viva. Ao invés disso, ela estava morta há quase um dia inteiro. O seu corpo, que havia sido jogado no porta-mala, mostrava sinais de abuso antes de sua morte. Nas horas seguintes, a polícia partiu para identificar essa mulher, acabando por descobrir que se tratava de uma mãe que tinha desaparecido no início desse fim de semana. Porém, ela havia desaparecido com seus dois filhos, uma de 11 e outra de 10. As crianças não foram encontradas. Nunca? Assassinatos de Bear Brook. Mulheres vítimas de assassinatos americanos, 2 descobertos em 1985 e 2 em 2000. 4 Ah, mas isso é um desenho. corpos encontrados desmembrados, esqueletizados e enrolados em sacos plásticos enfiados em tambores de aços de 55 galões. Durante anos, ninguém poderia colocar um nome para eles. Em vez disso, referiu-se apenas a assassinatos em Bear Brook. 3 das vítimas foram identificadas depois de anos, e uma permanece um mistério até hoje. Em 2017, os investigadores apontaram Terry Peder Rasmussen como o suspeito mais provável. A identidade de Rasmussen foi confirmada via DNA de um filho de seu primeiro casamento. Ele também foi confirmado via DNA como pai de uma menina de 2 a 4 anos que foi vítima de Bear Brook. Hoje. Acredita-se que ele seja responsável por vários outros assassinatos, incluindo o de Denise Bell, sua conhecida A vítima foi uma... namorada, que desapareceu em 1981. Faz sentido, porque, tipo, ele tava interligado em 2 dessas crianças, né? Uma era filha dele, a outra era filha da ex-namorada dele. Rasmussen foi condenado e sentenciado pelo assassinato em 2002 de sua então esposa Elson Jun. Ele morreu na prisão em 2010. Porém, ele só foi associado ao crime 7 anos após a sua morte. Então, mesmo que ele tenha passado seus últimos dias na cadeia, Tô de boa, Bruzinho, com ele ele. em vida nunca foi acusado de todos os seus crimes. Assassinos de Brabante. São responsáveis por uma série de ataques violentos que ocorreram principalmente na província belga de Brabante entre 1982 e 1985. Um total de 28 pessoas morreram e 22 ficaram feridas. As ações da quadrilha, que se acredita ser composta por um núcleo de 3 homens, fizeram dela a mais notória onda de crimes não resolvidas da Bélgica. As identidades e o paradeiro dos assassinos de Brabant são desconhecidos, embora recursos significativos ainda sejam dedicados ao caso. As prisões mais recentes são dos próprios detetives originais aposentados, por suposta adulteração de provas. A quadrilha encerrou abruptamente suas atividades em 1985. A caótica investigação que se seguiu não conseguiu pegá-los ou mesmo fazer incursões sérias para resolver o caso. Os ataques foram associados à extrema-direita, mas ninguém Bolsonaro? foi indiciado. O Bolsonaro?
O assassinato de Karina Tá acabando já, rapaziada. Saunders. Em Só meia hora. 13 de outubro de 2011, o corpo desmembrado de Karina foi encontrado enfiado em uma mochila e jogada Oxi, cabe? atrás de uma mercearia. Oxi, cabe? Detalhes Eu boto 5 quilos. Eu vou comprar minha carne. Eu compro 5 quilos de carne. Boto na minha bolsa. Não cabe, minha bolsa torou. Tá torada na minha bolsa. Tem 5 quilos de carne, torou a bolsa. Acabou, uma mulher dentro. revela que ela teve mãos, pés e cabeças cortadas antes que os assassinos tentassem esconder a sua identidade cortando uma tatuagem de suas costas. Inicialmente, 2 homens foram culpados pelo crime, mas por falta de provas, um deles foi liberado e um pegou 10 anos de prisão por conta de tráfico Namorado. de drogas. Até hoje, ninguém sabe quem foi o culpado. Assassinatos de ruivas. É o nome dado para se referir a uma série de homicídios não resolvidos de mulheres ruivas nos Estados Unidos Ixi. entre outubro de 1978 Cara, o cara era seletivo, viu, mano? Puta que pariu. e 1992, que se acredita terem sido cometidos por um serial killer masculino não identificado. Os assassinatos podem ter continuado até 1992. As O cara era muito seletivo. Eita, eu lembro desse pingente aí. vítimas, muitas permanecendo não identificadas por anos, Era muito comum esses cordãozinhos da ave, tá ligado? Que era segurando pelas asas. eram geralmente mulheres com cabelos avermelhados, cujos corpos foram abandonados ao longo das principais rodovias dos Estados Unidos. Essa aqui não é ruiva, não. As autoridades acreditam que as mulheres provavelmente estavam de carona ou podem ter se envolvido com prostituição. Cara, o que me intriga nesses casos é que a maioria é com as profissionais da noite. O que esses mano tem contra? Eu, particularmente, gosto muito. Não tem nada contra. Tá lá. Fico pensando, será que tinha a ver com a Inquisição do século XV, XVI e XVII? Na época, a cor era associada ao mal e levou a igreja Né? A galera falava que realmente o carmesim do cabelo tem a ver com bruxaria, os caralho. católica a persegui-las e condená-las como bruxas, e muitas foram até pra fogueira. E pode ser que algum lunático ainda acreditasse nisso, mas isso aí é apenas a minha suposição. Assassinatos de padres franciscanos nos anos de 1980. Ixi, faz tempo. Em 5 de agosto de 1982, o padre Faz tempo não. Reinaldo Rivera, sacerdote da Catedral Basílica de São Francisco, foi assassinado em local desconhecido e o seu corpo encontrado 3 dias depois. 1 ano e meio depois, Ah, porra, o tamanho da testa dessa mulher. 20 de julho de 1984, Ah, porra. o padre John Kerrigan desapareceu após sair de uma padaria. Vários dias depois, peças de roupas ensanguentadas foram encontradas ao longo de uma montanha. O veículo do padre foi encontrado em Possum 7 dias depois. Lá estava sua carteira no porta-malas Casei. Inclusive eu tenho que responder lá ainda, que eu não tive tempo hoje não. Eu passei o dia dormindo, enquanto eu cansei com essa porra. do carro, junto com uma pá e fronha É a roupa? Tá camuflado. Ah, faz sentido. Que usa tipo um negócio assim, né? ensanguentadas. Os restos mortais de Kerrigan nunca foram recuperados. Já se passou Parece o Galvão Bueno, né? 39 anos e até hoje não encontraram o corpo de Kerrigan e nem os culpados. O assassino do alfabeto. Ixi, esse caso aqui eu vi. Uma série não resolvida de assassinatos de crianças que ocorreram entre 1970 O outro parece o Jesse. Eu já tava pra fazer a piada dizendo, oxe, isso aqui é o Walter White e o Jesse Pinkman na vida real. Aí eu não fiz, não. e 1973 em Rochester, Nova York. As 3 vítimas eram meninas de 10 ou 11 anos, cujo sobrenome começava com a mesma letra do primeiro nome. Carmen Collin, 10 anos. Wanda Walkowicz, 11 anos. A cara dele pra saber se falou certo ou errado. Michelle Maenza, também de 11 anos. Cada vítima foi abusada sexualmente e assassinada por estrangulamento. Ninguém foi preso. Ai, pra que quer tem sair?
Mortes no condado de Sacramento em 2006. Durante a madrugada da sexta-feira, 27 de outubro de 2006, o xerife do condado de Sacramento, Jeffrey Mitchell, iniciou uma parada de trânsito em uma van branca sem placas. Ao longo dos 7 minutos seguintes, uma luta violenta começaria. Mitchell foi baleado e morto. Ele tinha apenas 38 anos. Os investigadores vasculharam a área em busca da van branca, mas quando a descobriram, ela não tinha as respostas que esperava, mas sim um mistério maior. Xerife e delegado é a mesma coisa? É uma boa pergunta, mano. Qual a diferença de xerife para delegado? Xerife é delegado nos Estados Unidos. Pronto. Tá lá. E ainda mais confuso. A van encontrada estacionada em um rio tinha 2 corpos dentro. Logo, os investigadores começaram a se perguntar se Mitchell havia sido morto porque havia parado um assassino no processo de despejo de corpos. Oxi! Dr. No Não. é o apelido dado a um suposto serial killer americano considerado responsável pelo assassinato de pelo menos 9 mulheres e meninas em Ohio, entre 1981 e 1990. Como vítimas, ele escolheu principalmente prostitutas que trabalhavam em O estacionamentos de sempre, né? e paradas de caminhões. O Há de suspeitas sempre. de que ele tenha cometido 3 assassinatos semelhantes em Nova York e Pensilvânia. Em 2019, Dr. No foi identificado como Samuel Legg III, usando o DNA familiar para ligá-lo ao crime. Muitas das vítimas não foram identificadas por anos. Marcy King permaneceu não identificada entre 1981 e 2018. Patricia Corley sem identificação por 27 anos até ser identificada em 2017. Desde sua prisão, Legg tem sido repetidamente considerado mentalmente O nome do cara é Legs. Bruno Neutro mandou R$4. E aí, Léo? Agora Opa. falta R$36 pro ICB. Aí, ó. Quando chegar, manda o resto e você assiste quando tiver tudo pago. E mande mais fique. Que mande mais fique, filho de rapariga, mas não fique não, seu merda. incompetente e inapto para o julgamento. Sua próxima audiência de competência é em 2025. O assassino da I-65 Não manjo, não vi nada. foi um serial killer e estuprador americano que cometeu pelo menos 3 assassinatos ao longo do interestadual 60. Sabe o que é foda? Muito dessas coisas que aconteceu quando não tinha o teste de DNA, tá ligado? O teste de DNA é muito recente. Em Indiana, em Kentucky, entre 1987 e 1989. As mortes foram ligadas a Greenwell via DNA em 2022. Eita, pô, Então, ele chegou a ser identificado, porém, nunca pagou pelos seus crimes, pois ele faleceu de câncer em 2013. O sequestro de Violet Ripken. Na manhã de 24 de julho de 2012, Violet Ripken, de 74 anos, foi eita porra. sequestrada de sua garagem por um atirador armado. Ela passaria as 23 horas seguintes amarrada e com os olhos vendados no banco de trás do seu próprio carro. Depois de pegar a senhorita Ripken, o sequestrador parecia não ter um destino definido na sua mente. Ele Soltava a véia, porra. continuou dirigindo seu carro Mano, deu vontade de bater um, ó. Mano, é o que é que nós estamos vendo, mano? e fazendo várias perguntas para Violet. Esse caso ele é um pouco maluco porque o sequestrador levou ela novamente para casa sem que ninguém conseguisse ver e a deixou lá com vida e sem nenhum ferimento. Pronto, 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 E até hoje ele não foi identificado. pronto, pronto. Pra que sequestrou a véia, porra? O bombardeiro Zip Gun. Em 7 de maio de 1982, em Nova York, uma mulher chamada Joan Kipp foi morta ao abrir um pacote que explodiu. O remetente nunca foi identificado. 11 anos Ah, porra, foda essa mulher assustadora demais, pô. Pelo amor de Deus, mano. Oxi. Não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano.
Tome. Depois, ele voltou a atacar, enviando pacotes para 5 pessoas e causando um grande pânico. O caso segue sem solução. A família Jack. Oh, Na meu Deus! terça-feira, 1 de agosto Ixi, de Maria. 1989, aos 26 anos, Rony estava desempregado devido a uma lesão nas costas. A família Jack vivia de assistência social. Alguém no bar naquela noite se ofereceu para ajudar. O homem contou a Rony sobre uma oportunidade de trabalho para ele e sua esposa Dory, em um acampamento ou rancho madeireiro. O homem contou a Rony que o acampamento tinha até uma creche para os 2 filhos do casal, Russell, de 9 anos, e Ryan, de 4. Os Jacks não tinham carro, então o homem se ofereceu para levá-los ao local de trabalho naquela noite. O homem esperou Rony, Dory, Russell e Ryan Vacilado demais. arrumarem os seus pertences, e eles nunca mais foram vistos. O assassino Ô, meu, de Draco. Storville é o apelido dado a um serial killer americano que assassinou pelo menos 24 prostitutas e viciados em drogas. Os Ai. agressores visavam Foi tu que desenhou, pirata? principalmente meninas e mulheres de ascendência afro-americanas, com idade entre 17 e 42 anos. E nenhum desses casos teve uma solução. 1973, assalto a banco Canada Imperial Bank of Commerce. 10 de maio de 1973, no Canadá. Um ladrão entrou no Banco Imperial de Comércio do Canadá com armas de fogo, Lembrei agora, tu mandou mensagem lá do nosso lado do Discord. Nem do Discord eu entro, porra. uma bomba e sacos para guardar Né, eu vou dar não. dinheiro. Ao sair do banco, acompanhado de um policial disfarçado, ele foi baleado por um atirador da polícia e a bomba foi detonada. O autor usava máscara durante o Evapotou, ele evapotou. Não, ele evapotou. assalto e suas feições foram destruídas na explosão. O assaltante foi morto e o policial ferido, e ele nunca foi identificado. O assassino de Shaw Creek. Entre os anos de 1987 e 1993, 4 corpos foram encontrados na floresta rural do condado de Aiken, na Carolina do Sul. 2 corpos foram identificados como mulheres desaparecidas na área. Jack Coulson, que desapareceu em 1986, Kristen Durden, que desapareceu em 1989, e outros 2 encontrados em Oxi, que diabo é isso? 1987 O que evapotou? Já evapotou, Léo? Rapaz, evapotei ainda não. e 1993 permanecem não identificados. As autoridades não fazem nem ideia de quem é o culpado Quem é, Draco? Quem? Me diga o nome. ou o motivo do crime. Os ladrões escavadores. Dentro do cofre de um banco foi descoberto um pequeno buraco, pouco mais de 20 polegadas por 25. Um pequeno buraco havia sido perfurado no centro do cofre do banco. Ele era grande o suficiente para um ou mais indivíduos entrarem no cofre do banco e roubarem o interior. Funcionários do banco e a polícia descobriram mais tarde que o buraco no cofre havia sido perfurado e cerrado pelo lado de fora, ao longo de vários dias, se não semanas. Os responsáveis haviam entrado no cofre através do esgoto e em seguida fugiram. Mais de 150 Você é um Winchester do sobrenatural, pô. mil em dinheiro estava desaparecido, além de dezenas de cofres cujo valor total foi estimado em milhões. No total, acredita-se que os ladrões haviam roubado mais de 2 milhões de dólares. Em 22 de agosto de 1987, eles tentaram fazer novamente, porém a polícia chegou a tempo Existe negro de cabelo claro? Existe, pô. e eles conseguiram levar apenas 90 mil dólares. Ah, pessoal! Ah, besteira. Que besteira. E saíram fugindo e não foram capturados. Os assassinatos no Salão de Florença.
Na manhã de 6 de novembro de 2001, um cliente entrou no Hair Gallery, um salão de beleza e unhas em Florença, Montana. Ela imediatamente encontrou o corpo da dona do salão, que seria apenas um dos 3 encontrados no salão. Dorothy Harris, Ao já longo ouvi. dos anos, os investigadores têm lutado para determinar qual das vítimas foi o alvo ou o porquê. Acredita-se Já ouvi que falar Beda desse Fett caso. e Cynthia Paris foram as primeiras a serem mortas. Vários moradores da região se lembram de ter visto um homem saindo do salão pouco tempo depois do assassinato. No E a drip, no cliente que drip. encontrou os corpos também diz ter visto o homem, porém, até hoje não De foram cartola. capazes de identificá-lo. Fossa Séptica Sun. Uma vítima de assassinato canadense não identificada que foi encontrada em uma fossa séptica Clark em Wallaby. 1997. Meu Deus do céu, porra, em essa é uma Lindbergh. máscara, né? Seus restos mortais foram identificados em janeiro de 2021. A sua identidade foi revelada 5 meses depois. A investigação sobre o homicídio dele está em andamento. O homicídio? Anderson era Tem que parar com isso, mano. um indígena nascido em Manitoba Um indígena. em 22 de outubro de 1950. Vou parar, A mano. polícia afirmou que Sanderson foi vítima do Six Cooper e colocado em um abrigo quando tinha 9 anos de idade. Ele lutava contra vícios e teve vários confrontos com a polícia. A causa da morte de Sanderson foi 2 tiros na cabeça e no tórax. Oh, só mal disso. A polícia acredita que Por Deus, morre qualquer coisa, né, mano? Sanderson foi morto por comparsas dele envolvido em vários atos criminosos Ah, então tem que se lascar mesmo. dos que ele participava. Os bebês na floresta do Stanley Park. Vixe. Um caso de assassinato de crianças em que o corpo de 2 irmãos, David e Derek Buskett, foram encontrados escondidos em uma floresta no Stanley Park, em Vancouver. O departamento da polícia de Vancouver identificou os irmãos publicamente em 15 de fevereiro de 2022. Eles foram mortos Bem por recente. volta de 1947. Tá, pô, e foram hoje. Hoje não. 2022. E se eles levaram 69 anos para identificar os corpos, provavelmente o autor dos crimes já partiu Ei, mas tem nada a ver uma cor com a outra, não, viu? Mas provavelmente ele já morreu mesmo. também. Os assassinatos de castração Oxi! em série. Ô, que porra é essa? Uma série de assassinatos de jovens cometidos entre 2 e pelo menos 5 estados americanos em agosto de 1980 e novembro de Tá porra. 1986. Todas as vítimas foram sequestradas, baleadas na nuca e castradas. Ah, depois de morrer, né? Assassino do machado do Pacífico Sul. Ele usava, obviamente, um machado para realizar os seus crimes, e esse não é um caso muito conhecido, e eu achei pouquíssimas coisas. E, pô, Mas ele fez cerca de 52 vítimas entre homens, mulheres e crianças. Ele era ativo na Louisiana, Texas e Mississippi, e nunca foi identificado. O Vigilante da Noite. ah, isso aqui eu já ouvi falar. Em 2014, um violento invasor de casas começou a roubar famílias ricas. O foco dele sempre foi o dinheiro. O invasor de casas, com quase 20 anos de crime sem respostas, É o Batman, pô. ainda está solto no sul da Inglaterra e, até o momento, ainda não foi pego. Ele já chegou a roubar mais de 1 milhão em libras e 7 Mas Libra é o quê? milhões em itens. E ele é descrito Tá porra. como extremamente habilidoso e ágil em seus roubos. A polícia não tem nenhuma pista para seguir. O assassino em série Leduc. Os restos mortais de Por que acharam depois de matar o assassino era mulher necro e tinha medo de engravidar? Oxe, cala a boca, mano. Mas na maioria dos casos que isso acontece, a maioria quem faz é mulher mesmo, tá? É bizarro, é bizarro. Bicho, é bizarro que tem uns padrão que se repete muito, pô. 5 mulheres foram encontradas e durante anos não foram identificadas. Tá bom, filha Os da puta, vai casos bater tua ocorreram punheta, de 2002 desgraça. a 2010. Edna Bernardi, 2002, Cat Sylvia, 2003, Dolores Brown, 2004, Power Otenbate, 2004 e Amber Tucaro, em 2010. Não se tem muitas informações. Mano, parece o Chaves metaleiro, mano. Olha, olha, tá vendo essa última mulher aqui? Chaves
Olha. Olha. em 2004 e Amber Tucaro em 2010. Não se tem muitas informações do caso e nenhum suspeito foi apontado. O assassino da cidade da floresta. 50 anos depois, esses 8 assassinatos não resolvidos ainda assombram Londres. Os assassinatos atribuídos a um homem que permanece não identificado até hoje. Em 1969, uma onda de assassinato varreu Londres, aterrorizando os moradores e colocando a cidade no limite. Talvez o assassinato mais infame na onda de assassinatos tenha sido o de Jack English, uma jovem de 15 anos. Os 3 do condado de Dorchester. As informações sobre esse caso Esses últimos aqui é um iceberg, mas esses últimos aqui eu tô achando mais de boa do que os primeiros, né? são bem limitadas, mas eu entrei nos 40 sites gringos diferentes e até em sites russos, e eu devo ter pegado uns 20 vírus. Linda McCarthy, de 33 anos, Sarah Boyd, de 32, e sua filha Kimberly Boyd, de 1 ano, as 3 desapareceram juntas sem deixar rastros, pouco antes da meia-noite de 3 de abril de 1987. Já se passou 36 anos do caso é do Marco conhecido por menos mesmo. Tem nenhuma resposta. O assassinato de Tristan Burbutt nasceu em 3 de outubro de 1900. Não, a ideia é que nenhum tenha resolução, tá ligado? É o iceberg dos casos criminais não resolvidos. 84, filho de Iris e Bernd. Iris cometeu suicídio em 1995, deixando Bernd para criar Tristan sozinho. Ele é dado como um garoto bem tímido, mas que gostava muito de animais. E apesar da sua timidez em todos os outros cenários, ele se aproximava das pessoas quando ela estava acompanhada com os seus cães. Burbutt foi visto pela primeira vez em frente a um parque na estação ferroviária de Frankfurt. Seu corpo foi encontrado por crianças que voltavam da escola para casa. O corpo de Burbutt estava em um túnel de pedestres que corre ao lado de um túnel. Burbutt havia sido espancado, inconsciente e estrangulado, embora a causa da morte tenha sido um corte no seu pescoço. Ambos os testículos, bem como a carne das suas nádegas e coxas, foram removidas. O assassino foi visto à distância por 3 adolescentes. Porra! No entanto, eles não perceberam na época o que estavam testemunhando. Em março de 1999, um ano após o assassinato, Eu acho que eu vi esse no TikTok, mano. a mochila de Tristan foi encontrada Eu acho que eu vi esse no TikTok. em uma floresta. A mochila continha um atlas rodoviário em língua tcheca da Alemanha, e se acredita não ter pertencido a Burbutt, que não falava tcheco e não tinha razão ou meios para possuir tal item. Consequentemente, O cara, né? a polícia expandiu suas investigações para a República Tcheca e a Eslováquia, Como é que pode, rapaziada? Não, tá bom. mas nenhuma pista viável surgiu. O massacre do banco do Dia dos Pais. Foi um assalto a banco e tiroteio ocorrido no domingo, 16 de junho de 1991, no Colorado. O criminoso matou 4 bancários desarmados e segurou 6 caixas no cofre do banco. Estima-se que 200 mil tenham sido roubados do banco. O crime segue sem solução 200 mil é dinheiro, rapaz. Não sei se vocês sabem. Você recebe R$2 por dia. e é considerado um caso frio. Os investigadores ficaram perplexos sobre o porquê do ladrão não ter enchido toda a sacola com dinheiro e só roubado 200 mil, que era apenas Só roubado 200 mil? 10% do que tinha ali Porque tinha mais, né? naquele cofre. Ninguém foi preso e vida que segue. O maníaco de Tyumen é o nome dado a um suposto serial killer russo que se acredita ser Salado Leozinho. responsável por uma série de desaparecimentos de crianças em Tyumen desde 1997. Se as suposições estiverem corretas, ele é possivelmente responsável também pelo assassinato de pelo menos 8 crianças. A lista é bem longa, mas nenhum caso foi resolvido. Os assassinatos no esgoto de Frankfurt.
Ocorreu de 1976 No a esgoto? 1983. As vítimas foram 7 rapazes e adolescentes do sexo masculino, com idades entre 11 e 18 anos, onde alguns deles podem ter trabalhado como prostitutos e conhecido o culpado. A mão dos meninos foram amarrados às costas com uma corda ou cordão. Para alguns, a morte ocorreu por afogamento. Porém, eles foram jogados nessas Tá afogado no esgoto? as paradas giratórias que ficam nos esgotos, que eu esqueci o nome, mas isso corta muito. As vítimas foram identificadas relativamente tarde e apenas uma delas foram encontrados sinais claros de traumatismo na cabeça. A primeira vítima dele foi nesses discos cortantes. Aí ele percebeu o quanto era fácil se livrar dos corpos nesses esgotos. E novamente, É porque ele acha a estrutura pra não entupir, né? Que nem o cu de vocês. não fazem ideia de quem foi o culpado. As decapitações de Trofimov foram um assassinato em massa cometido em 2012 na Ucrânia, no qual um juiz e sua família foram decapitados com um facão. Os corpos foram todos deixados no local, menos a cabeça. O Unabomber italiano Italiano? Una Bomba, ele foi preso, tá ligado? Esse é putaria, mano. Esse Una Bomba original, ele é um cara que ele não acreditava em computador, em nada, tá ligado? Ele se isolou no meio do mato e começou a mandar bomba pra casa do povo, pra matar. Aí, só que ele começou a mandar carta também. Aí uma vez, ele mandou uma carta pro irmão dele, tá ligado? Aí o que aconteceu foi que a esposa do irmão dele viu as letras e viu a carta na televisão e achou parecida as letras. Aí levou pra polícia e prenderam o cara. é o apelido que se refere a um terrorista não identificado que realizou uma série de atentados na região de Veneto, na Itália, entre 1994 e 2006. Ele colocou pequenos objetos presos em espaços públicos que foram projetados para detonar quando fossem manuseados por alguém. E ele queria apenas ferir, mas não matar as vítimas. Mais de 30 artefatos explosivos foram atribuídos ao Unabomber italiano Esse aí é aquele que colocou uma bomba no show da Ariana Grande? e resultaram em inúmeras pessoas recebendo ferimentos, incluindo a remoção de dedos e membros. Até hoje, o Unabomber É porque acho que isso daí colocava um monte de prego dentro das bombas, né? italiano permanece sem identificação. Assassinato quádruplo em Pasco em Maria, deu me livre. 1960. Em 11 de agosto de 1960, um tiroteio quádruplo tirou a vida de 4 pessoas. O atirador, que foi identificado como um homem branco, matou a tiros 2 mulheres e 2 Ou homens seja, era só ter escrito e imprimir. Tu escutou a parte que eu falei que ele não mexia com tecnologia, ele era contra? no quartos do fundo de uma casa. A polícia foi acionada após testemunhas ouvirem tiros. Um adolescente de 13 anos disse que viu o homem fugindo de casa, entrando em uma Kombi e indo embora. O homem nunca foi encontrado e nem sequer sabemos o motivo disso tudo. Se for para analisar, a maioria foi homem branco, né? Foi que nem eu falei pra você lá no início. Cara, se tu viu esse vídeo até aqui, eu quero te agradecer imensamente, porque vocês não sabem o trabalho que eu tive pra montar esse vídeo durante um mês. Essa conversa, o trabalho teve foi eu de assistir aqui, ó. Cansei, rapaziada. Altas pesquisas que eu tive que ir, vários sites diferentes. Moleque, eu tô derretido. Meu cérebro virou uma minhoca depois que eu fiz esse vídeo, mas valeu super a pena. Eu gostei muito do É a moça dele, tá tocando. resultado. Então, por favor, deixa o like aqui que você vai ajudar demais. Já deixei já. Se inscreve para você receber mais conteúdos como esse e vários outros que eu quero postar aí. Tô com muitas E aqui é um trabalho muito desgastante. Olha, vou até acabar a live agora. ideias na mente. Desde já, agradeço a todos vocês. E se puder, deixa um comentário também aí, porque isso vai ajudar o YouTube a mandar esse É verdade, é verdade. Você tem razão. Penis.
esse vídeo para as pessoas, que é o que eu quero, já que é um vídeo muito longo. Eu acho que é o vídeo mais longo que eu já fiz em toda a minha vida, em todos os canais que eu já tive, o mais trabalhoso. Então, cara, me ajuda aí. Ah, mas ficou rico também, né, Léo? Por demais, é isso. Agradeço, tamo junto e é só o começo. Valeu, até a próxima. Eu tenho lutado com o demônio do tempo. O tempo tá passando e eu não me sinto meio. Cadê ele falando que quer fumar maconha aí? Cadê? Na música. Fake. Fake. Ele lá, a música não é dele, não. É mentira. Ele nem falou que ia fumar maconha na música. Acabou, rapaziada. Canal do Léo. O nome é Virascopo. Vai estar na descrição pra quem quiser se inscrever no YouTube. É só vídeo desgraça. Só tem vídeo desgraça lá, mano. Então pra quem quiser, pode ir lá.